sobre o impacto da inteligência artificial, não só no mercado de trabalho, mas na saúde mental do próprio trabalhador, é que nós vamos conversar com o Carlos Aldan, ele que é CEO do grupo Kromberg. E o Carlos Aldan, daqui a pouco, também vai nos explicar qual é o trabalho desenvolvido pelo grupo Kromberg. Aldan, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN São José dos Campos. É um prazer tê-lo conosco. Muito bom dia. Bom dia, Fernando. Prazer é meu. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial aí com a região, São José dos Campos e o Vale. Uma das minhas grandes escolas profissionais foi a Johnson & Johnson, então durante 6 anos eu ia aí uma vez por semana para São José dos Campos. Prazer estar aqui com vocês e seus ouvintes. A satisfação é toda nossa. Por falar em Johnson & Johnson, eu preciso dar uma olhada depois, viu, Aldan? Porque eu passo lá todo dia em frente a Johnson e vejo uma nova plaquinha escrito lá, Kenvue. Eu confesso que eu não sei, né, qual é o nome correto. Me parece que tem, né, um outro complexo, uma outra administração também modificando a própria Johnson & Johnson, né, Aldan? Não sabia, Fernando, não sabia, não. Tem uma mudança. O mundo vai se transformando, vai se modificando. A inteligência artificial talvez seja, né, a grande, hoje, nesse momento, discussão sobre essa inovação, sobre essa tecnologia. Antes da gente falar sobre a própria inteligência artificial, me explique para o ouvinte CBN, Grupo Kromberg, né? Qual é o objetivo, qual é o trabalho que é desenvolvido pelo grupo, o que você pode falar? Obrigado, Fernando. O objetivo estamos aí há 22 anos no Brasil, qualificando líderes e profissionais de linha de frente, justamente para manter relevância, alta performance em um mundo em constante mudança. Né, mudanças significativas, essa combinação da exponencialidade da tecnologia com a experiência com a pandemia modificou a forma de vermos e entender o mundo, a sociedade e o mundo empresarial no específico. Então, esse processo de upskilling de liderança, de reskilling, né, de permanente treinamento das pessoas é fundamental. E essa é a especialização da Kromberg, alta performance, e, ao mesmo tempo, mantendo a saúde emocional e mental. Você no finalzinho citou o nome da empresa, Kromberg. Então, eu estava pronunciando de maneira errada, né? É Kromberg. Não. Tá correto. Kromberg, exato. De origem, esse nome é origem alemão ou não? É alemão, É alemã, né? O Aldan, o sobrenome Aldan também vem de qual origem? Vem de origem portuguesa e italiana, tenho aí a descendência de ambos, predominantemente portuguesa. Portuguesa, né? E você citou aqui, né, a sua passagem pela Johnson & Johnson aqui em São José dos Campos, o carinho que você tem pela cidade. Eu anunciei na abertura aqui que o PAT está oferecendo vagas, está todo mundo querendo oportunidade, mercado de trabalho. E o que tem se discutido muito, né, é que a inteligência artificial ela está chegando até para substituir a mão de obra, né, de trabalhadores. Existe uma verdade nisso? Isso pode acontecer? Qual é o significado da chegada da inteligência artificial no mercado de trabalho? A inteligência artificial e a automação, Fernando, certamente vão remodelar significativamente o mercado de trabalho. As projeções indicam da World Economic Forum, que faz uma projeção que até 2030, 15% da força de trabalho global, ou aproximadamente 400 milhões de trabalhadores, possam ser deslocados pela automação até 2030. Em cenários aí mais extremos, esse número pode subir até 30%, ou 800 milhões de trabalhadores. No entanto, nós temos uma visão mais otimista, porque se a gente examina as grandes rupturas na sociedade humana, né, que foi a Revolução Industrial, depois a transição agrária para a industrial, o que se percebe é que há, sim, uma perda significativa de emprego, mas, ao mesmo tempo, há aumento de renda, maior gasto com saúde, investimentos em novas tecnologias que criam empregos, de forma que, no geral, as novas tecnologias, até agora, né, essas grandes rupturas na sociedade humana, a tecnologia não diminuiu a quantidade de empregos, muito pelo contrário, aumentou.
É claro que há alguns indivíduos que terão que fazer uma adaptação significativa, né? Em termos de habilidades digitais, habilidades de criatividade, de pensamento crítico, habilidades socioemocionais, para que eles possam se adequar a essa nova realidade. A verdade é que a inteligência artificial vem crescendo em uma velocidade vertiginosa e muito maior do que as grandes rupturas que já tivemos na história. Portanto, é muito difícil prever, né? Mas o fato é que, se examinamos esses momentos de ruptura histórica, o que houve foi um equilíbrio, né, no número de empregos criados pela tecnologia. Mas certamente alguns indivíduos vão passar por dificuldade, vão passar pela necessidade de aprendizado contínuo, né? Essa mentalidade de aprendizado contínuo, ter a humildade para reconhecer que se faz necessário, né, esse processo de aprendizado, esse processo de desenvolvimento de novas competências para que ele não perca relevância nesse novo modelo de trabalho que inevitavelmente virá. Entendemos que é irreversível esse processo da inteligência artificial. E tem aí os riscos, com certeza, que podemos falar um pouco deles daqui a pouco, mas inúmeras vantagens da inteligência artificial para a sociedade humana. E tem uma questão muito séria sobre a inteligência artificial que, logicamente, a gente vai discutir aqui de maneira bem rápida, né? Mas quando você fala sobre o potencial, né, de automatizar algumas tarefas que são realizadas por humanos, há necessidade também, não só do ser humano, mas das próprias empresas se adaptarem a essa realidade, inclusive em determinados momentos, né? Pegando seu pessoal e fazendo um trabalho de requalificação, os treinando para também se adaptar. Novas oportunidades de emprego serão geradas, o mundo da tecnologia vai ganhando mais espaço, um campo maior, e hoje, de repente, algumas tarefas, algumas funções, alguns empregos também vão necessitar passar por esse treinamento na tecnologia, na inovação. A gestão de pessoas por parte da empresa também será um papel fundamental nesse processo de transformação, não, Aldan? Você tem razão, Fernando, com certeza. E não só esse processo de reaprendizado ou de reskilling, né, como se diz, mas também essa incerteza, essas rápidas mudanças no mercado de trabalho têm levado ao aumento do estresse, da ansiedade, do medo entre os trabalhadores, né? E o risco de problemas de saúde mental tem aumentado de forma acentuada, né, com essas preocupações com relação à segurança no emprego. E a necessidade constante, né, de atualização de habilidades e adaptação a novos ambientes de trabalho vai continuar, o que significa que esse nível de estresse, de ansiedade e de medo vão afetar o estado emocional e a saúde mental dos trabalhadores. Então, a empresa tem uma responsabilidade dupla, né? Não só de reskilling nos aspectos técnicos, mas os empregadores devem se concentrar também em criar um ambiente de trabalho de suporte, né? Que considerem o bem-estar mental de seus funcionários, né? Isso fornecendo treinamento, recursos e uma cultura que valorize o bem-estar dos funcionários. Até aqui, a cultura das organizações, no geral, tem sido o resultado a qualquer custo. E a gente está pagando um preço muito alto, né, por termos essa mentalidade de resultado a qualquer custo. A gente está destruindo o planeta, a gente está destruindo o capital humano. É só olhar as estatísticas de transtornos mentais, elas são assustadoras. O burnout no ambiente de trabalho é assustador. Então, nós temos que mudar essa cultura organizacional, né? O bem-estar do funcionário significa que ele é mais produtivo, mas as empresas têm que mudar essa cultura. E o apoio social também, né? A defesa de políticas que apoiem os trabalhadores nessas transições será crucial. Então, você tem total razão, né? Isso inclui acesso a recursos de saúde mental, programas de saúde mental internos, bem estruturados e liderados, começando pela alta liderança, né? Não adianta a gente oferecer yoga, ginástica, academia,
terapia se a gente não modifica a cultura organizacional. Ele pode ir para a terapia, mas ele vai voltar para o mesmo ambiente tóxico, não vai adiantar nada. A gente está jogando dinheiro fora. Então, nós precisamos começar lá de cima, Fernando, trabalhar a alta liderança, que é o que a Kronberg faz, né? Ela prepara a liderança para liderar um programa de saúde emocional e mental internamente, de forma que vai se criando, né, essa dinâmica interna em que a cultura vai se modificando na direção de maior bem-estar e maior produtividade, né? Não são mutuamente excludentes, né? Eu cuidar da saúde mental, do bem-estar do colaborador, não significa que eu vou produzir resultado, muito pelo contrário, né? Eu vou aumentar a produtividade. Um trabalhador que tem um melhor equilíbrio mental, melhor equilíbrio vida-trabalho, é mais produtivo do que um trabalhador que não tem. Fica mais produtivo, apresenta mais resultados, mais lucros para a empresa. Você citou aí sobre a Kronberg, né, que tem esse trabalho, que trabalha com a inteligência emocional, a saúde mental do trabalhador, desenvolvendo programas, né, focado justamente para trazer um pouco mais de tranquilidade para o trabalhador encarar essa nova realidade. Logicamente, a gente sabe, entende que o trabalhador precisa passar por esse processo de transformação. Mas aqueles que estão na cadeia de comando, que estão no comando das empresas, os CEOs como você aí no Grupo Kronberg, eles sabem também desse processo que é necessário investir mais na saúde mental dos trabalhadores. Eles já chegaram a esta conclusão ou ainda é um processo que a gente tem que trabalhar um pouco mais em relação ao empresariado? Excelente pergunta, Fernando. Em que pese, né, os males da pandemia e o custo humano que ela tem tido para nós todos, as grandes perdas e o medo e o estresse, a ansiedade, um dos aspectos positivos é essa tomada de consciência, né? Que favoreceu essa tomada de consciência de grande parte da liderança empresarial. Muitos ainda têm um trabalho a ser feito, mas o que se percebe na Kronberg, nesses últimos 3, 4 anos, é uma tomada de consciência maior para a importância da saúde emocional, mental e o bem-estar do trabalhador, sim. Mas há um caminho longo a ser perseguido ainda, Fernando. E esse caminho passa por diversas outras situações, das quais a gente ainda vai debater, discutir, falar sobre vantagens, desvantagens da inteligência artificial. Mas eu acho que o ponto importante da nossa conversa é justamente esse, tentar passar uma tranquilidade para o trabalhador, que a inteligência artificial, sim, ela vem para modificar, mas ela vem para somar. E eu já ouvi uma frase, eu achei muito interessante, viu, Aidan, que, bom, existe a inteligência artificial? Sim, existe, mas quem comanda a inteligência artificial? É o homem, né? Então, o homem ainda vai continuar comandando as ações mesmo da inteligência artificial, viu, Aidan? Com certeza. Quem inventou foi o ser humano, né? Essa inteligência, isso é fantástico, né? A gente tem a capacidade, né, de cometer atrocidades na nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, são mentes brilhantes que nos colocam na Lua, os avanços na medicina, na biotecnologia, na inteligência artificial. Eu vejo isso com muito otimismo e depois posso te dar aqui os arrazoados desse otimismo, né? A sustentação para esse otimismo com relação à inteligência artificial. Bom, e esse otimismo, esses dados e informações, eu vou pedir uma gentileza para você. Eu tenho a obrigatoriedade agora, formação de rede com a CBN São Paulo, porque tem a edição das 9h30 do Repórter CBN, atualizando as informações do Brasil e do mundo. E dentro de 2, 3 minutinhos, a gente volta para falar um pouco mais a respeito do tema. Estamos conversando com o Carlos Aldan, CEO do Grupo Kronberg, conosco aqui no CBN Vale, primeira edição. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Desktop, a internet de qualidade com ultra velocidade. Agora, com mais de 1 milhão de clientes. De segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde, tem CBN na Rede, com Marcelo Rocha. Informação, muito bate-papo, diversão e cultura. Para você que gosta de estar conectado.
Repórter CBN. Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. O Senado discute nesta semana o projeto de lei da saidinha. A medida extingue o benefício concedido em datas comemorativas para detentos do regime semiaberto. O texto ainda estabelece a necessidade de exame criminológico para a progressão da pena. A proposta já recebeu o aval da Câmara e aguarda a análise dos senadores para seguir para a sanção presidencial. O Operador Nacional do Sistema Elétrico ligou o sinal de alerta para este ano. Depois do pior janeiro de chuvas da série histórica e recordes de demanda de energia por causa do calor acima da média, o diretor-geral do órgão, Luiz Carlos Fiocchi, estima que os reservatórios das hidrelétricas devem chegar pela metade ao período seco, que se inicia após março. O cenário é bem diferente do que aconteceu em 2023, quando a armazenagem de água em abril estava em quase 90% do total. Desde o fim do ano passado, algumas usinas térmicas estão sendo acionadas nos horários de maior consumo. A mulher do opositor russo, Alexei Navalny, afirmou que o presidente Vladimir Putin matou o companheiro dela porque sabia que não conseguiria parar o trabalho do ativista contra o Kremlin. As declarações de Yulia Navalny fazem parte de um vídeo divulgado em redes sociais. O opositor cumpria a pena de 19 anos em uma prisão. Ele passou mal durante uma caminhada e morreu na sexta-feira, aos 47 anos. Segundo Moscou, a investigação sobre o caso está em curso. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que, diante da falta de informações a respeito do ocorrido, é inaceitável atribuírem ao regime a responsabilidade pela morte. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Vale, primeira edição. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. 9h33, de volta com o CBN Vale Primeira Edição, depois das notícias e informações do CBN na rede com a CBN São Paulo. Estamos conversando com o Carlos Aldan, CEO do Grupo Kronberg, que faz um trabalho especial desenvolvido, eu não diria assim que é no treinamento, mas é justamente uma questão de se colocar hoje, né, em discussão e em prática algo que é necessário, a transformação do mercado de trabalho, mas a proteção da saúde mental do trabalhador, projetos e programas que são desenvolvidos pela Kronberg nessa questão, né, de dar ao trabalhador a possibilidade de ter um pouco mais de tranquilidade, de paz, de consciência, que o seu papel é fundamental e que ele precisa de um apoio, precisa estar protegido, né, pela empresa da qual ele é funcionário, ele é trabalhador. Aldão, você falava sobre otimismo, muito otimismo, então, nessa área da questão da inteligência artificial, o trabalhador. Como é que você pode passar para o ouvinte CBN esse otimismo que você citou no bloco passado? Claro, Fernando. Bom, voltando só ao ponto, né, da necessidade desse processo de reskilling, né, de treinamento, de se adquirir essa mentalidade de aprendizado contínuo para que a gente mantenha a nossa relevância, porque o mercado vai efetivamente mudar, né? E pode mudar para muito melhor, é o que eu gostaria de trazer aqui. No entanto, aquelas pessoas com uma mentalidade fixa, né, o chamado mindset fixo, certamente terão dificuldade, né? Com a humildade necessária e essa mentalidade de crescimento, a qual a gente tem a convicção de que toda e qualquer competência pode ser desenvolvida, desde que a pessoa queira, a pessoa não perderá a relevância. Isso posto, grandes vantagens da inteligência artificial
Uma delas é a redução de erros em cirurgias e tratamentos, né? Então, as tecnologias de IA aumentam a precisão em procedimentos cirúrgicos, reduzindo erros humanos. Por exemplo, as cirurgias assistidas por robôs, né, já mostraram melhorias na precisão, levando a resultados infinitamente melhores para os pacientes. Os sistemas de inteligência artificial também podem ajudar no diagnóstico de doenças de forma mais precisa, mais rápida, né? Ela pode fazer comparação de um resultado clínico, de um resultado de imagem com resultado de imagem no mundo todo e ter maior precisão, portanto, no diagnóstico, né? Levando a planos de tratamento muito mais eficazes. Inovações em saúde, né? As ferramentas movidas à inteligência artificial, que já está sendo utilizada, estão sendo desenvolvidas para prever riscos e resultados de doenças, de saúde, de perda de saúde em pacientes, permitindo estratégias mais personalizadas, né? E preventivas. Então, o caminho, Fernando, está indo totalmente para o preditivo e o preventivo, né, no nível individual, graças a essa capacidade da inteligência artificial. E ela é também fundamental na descoberta de novos medicamentos, né? Ela está acelerando esse processo de identificar novos medicamentos, tratamentos para diversas doenças. Estou aqui num programa de 12 meses nos Estados Unidos, Fernando, com Peter Diamandis, que é um dos cofundadores da Singularity University, e o que está por vir nos próximos 5 anos, né, em termos de avanços na biotecnologia, na medicina, é inimaginável por nós, né? Então, por essa razão, eu vejo isso com muito otimismo. A gente tem uma empresa co-irmã uma startup, ela é chamada de Wayminder, com um sócio nosso, que tem como objetivo oferecer à inteligência artificial um chatbot, né, um assistente virtual que a gente chama de Alice, que fornece esse suporte emocional, psicológico imediato, 24/7, né? Está ali disponível. A nossa inteligência artificial está municiada com esses 22 anos de conhecimento acumulado nessa área de saúde emocional, mental, Fernando, e disponível para o nosso cliente, né? E a inteligência artificial também está sendo usada para analisar padrões em dados, né, para identificar fatores de risco para problemas de saúde mental, que permite intervenção e esse suporte precoce, né, antes de acontecer. E o aumento, por último aqui, o aumento da longevidade, né, a expectativa de aumento de longevidade com a ajuda da inteligência artificial é excepcional. Nós temos vários fatores, né, que são altamente positivos. Logicamente, a gente já falou sobre isso até, né, alguns pequenos detalhes que podem ser negativos, mas quando a gente coloca na balança, a gente vê tudo de positivo, de bom que a inteligência artificial pode nos proporcionar para toda a sociedade. O Aldan, sobre o trabalhador, o empreendedor, a gente sabe que, eu citei aqui, você falou, da necessidade do empreendedor também ter esta consciência sobre a necessidade de trabalhar com o emocional do seu funcionário. Eu sou empreendedor em São José dos Campos, aí eu posso acessar, como é que eu faço? Eu entro em contato com a Kroberg, vou ter a possibilidade de ter vocês como parceiro nesse processo? É assim mais ou menos que funciona ou não? Com certeza, com o maior prazer. A gente tem vários clientes no Brasil nesses últimos 22 anos. Nosso lema é transformar para performar, Fernando. Ou seja, é transformar o indivíduo, essa mentalidade do indivíduo, né? Trazer novas perspectivas alinhadas com esses desdobramentos que estão acontecendo na sociedade humana, né? Para que ele possa manter relevância com saúde mental, produtividade, relevância em termos de carreira e, ao mesmo tempo, protegendo sua saúde emocional e mental. A gente começa com alta liderança, desce para a média liderança, faz o cascateamento de todo esse processo de transformação cultural na organização, de upskilling de liderança, desenvolvendo novas dimensões de liderança, comportamentos de liderança, estilos de liderança necessários para que ele possa se adaptar às demandas atuais dos stakeholders, né?
Então, esse é um processo bastante relevante que a gente vem fazendo há 22 anos aí no Brasil. E linha de frente também, preparando o profissional de vendas, o profissional de atendimento a clientes a manter a sua relevância diante de todas essas transformações tectônicas, né? Porque a nossa vida, né, que nos últimos 40, 50, 60 anos, nós não vimos nenhuma transformação na sociedade humana tão dramática como essa que a gente está passando agora. A gente tem um detalhe muito interessante, você citou aí, as mudanças aconteceram, agora nós vivemos um outro mundo, a inovação ela chega a cada momento, a cada dia, transforma o planeta do jeito que a gente achava que ontem, hoje já é diferente, né? Mas você citou aí as lideranças, que tem papel fundamental, né? Às vezes uma empresa, ela tem capacidade, ela tem possibilidades, ela tem até o seu lucro, mas ela poderia ter um lucro bem maior se as lideranças soubessem como trabalhar o ânimo, a vontade, a determinação do seu funcionário, do seu empregador, não só investindo em ótimos salários, mas também cuidando da saúde do trabalhador e de seus familiares, por que não? Porque lá em casa eu vou sentir o reflexo, minha esposa, meus filhos, daquilo que eu passo no meu ambiente de trabalho. E aí eu pensei, né, eu já tive, e você também provavelmente, várias pessoas que passaram pela nossa vida, tempos atrás, que não tinham essa competência de comando, né? E quando aparecia algum problema no trabalho, calma, só falava isso, calma, tudo se resolve. E não é assim, né? Hoje vai muito mais além do que a calma, porque quando você pede calma para alguém que está nervoso, aí que o cara fica mais nervoso ainda, né, Odan? Exatamente. E falar calma, você só vai acender a ansiedade, né, e a reatividade do seu interlocutor, com certeza, né? Talvez, entendo como você se sente, se eu estivesse no seu lugar, eu estaria sentindo a mesma coisa. Talvez essa abordagem tenha um outro resultado. A liderança é tudo, mas hoje a liderança não tem alternativa, Fernando. A escassez de talento é tão grande, né? E as novas gerações representam aí um desafio adicional para as novas lideranças. Ou ela faz essa mudança, ou ela vai perder relevância nos próximos 2, 3 anos no máximo. Então, não é uma escolha a mais. Ou eu me preparo para atrair, otimizar, reter talentos na minha organização, nessas disrupções todas, nesse ambiente tão turbulento e disruptivo que a gente passou a atuar, né? O conhecimento se dobrava até 1900, Fernando, a cada 100 anos, né? Antes do advento da inteligência artificial, as estatísticas mostravam que ele se dobra o conhecimento a cada 12 horas. Então, imagina, há 5 mil trabalhos médicos produzidos por dia, né? Qual médico... Quantos desses trabalhos o nosso médico pessoal leu, né? Sem a inteligência artificial vai ser impossível um líder, né, manter relevância. Então, ele tem que se curvar a essa realidade e fazer uso dela a seu favor. Bom, eu vou fazer uma pergunta para você de ordem profissional, pessoal, porque você tem essa experiência e essa vivência, né? A gente sempre tem o costume de fazer uma análise, né, do nosso país e dos nossos jovens, de forma comparativa com os jovens americanos e os jovens europeus, né? E aí a gente sempre fala, não, estamos atrasados, precisamos investir mais na educação, os nossos profissionais, os profissionais que a gente se forma, o nosso ensino superior está deficitário. Você que tem observado e que acompanha de perto o mercado de trabalho, a evolução dos profissionais nas mais diversas áreas. O Brasil realmente está bem atrás ou nós estamos evoluindo nessa questão? No sistema educacional, infelizmente, no geral, nós estamos muito atrás e indo para trás, infelizmente, né? Quando a gente olha os testes feitos, né, internacionalmente, a gente está lá nos últimos lugares, junto com países tão ou mais subdesenvolvidos do que o Brasil, né? No entanto, a gente tem bolsões de excelência no Brasil. O Brasil produz boas universidades, infelizmente privadas, né? E também executivos do mais alto nível, Fernando. A gente já exportou e continua exportando executivos que se tornaram presidentes de empresas globais há muitos anos, né? E vamos continuar fazendo.
E eu acho que nós estamos, essa combinação, como eu falei, da tecnologia, da exponencialidade da tecnologia, com a experiência com a pandemia, rasgou os nossos manuais, rasgou os nossos mapas, né? O terreno se modificou e o mapa que a gente tinha, os mapas, se tornaram obsoletos. Nós precisamos de novos mapas. A boa notícia é que rasgou os mapas, Fernando, de todo mundo, de todos os países. Eu vejo aqui nos Estados Unidos os mesmos desafios que nós enfrentamos no Brasil, a gente também tem operação na Europa, em Portugal, são os mesmos desafios que a Alemanha e o Japão enfrentam hoje. Pela primeira vez em minha carreira, eu vejo que todos estamos saindo do mesmo ponto de partida. Então, nós temos uma janela de oportunidade histórica enorme de darmos um salto quântico no nosso desenvolvimento, tanto como país, quanto como empresa, como indivíduo, né? Eu sinto que, infelizmente, a maioria vai dar salto de galinha, como a gente chama aí no Brasil, mas é uma oportunidade histórica muito importante. Aqueles que souberem aproveitá-la, vai dar um salto quântico de desenvolvimento. Perfeito. Aldão, para fechar a sua participação, estava aqui pensando, né? Poxa, logicamente a minha empresa ela não tem um porte e de repente ela não tem condições de contratar uma outra empresa que possa me ajudar nessa questão do trabalho emocional, desenvolvimento, projetos e programas. Mas gostei da ideia, gostei do que o Aldão disse. Teria de repente algo que a gente pudesse passar para o trabalhador para que ele tenha um pouco mais de paz, de tranquilidade, né? Não seja tão ansioso, não deixe a ansiedade tomar conta. Tem algo de repente que seria interessante passar como dica, orientação para o trabalhador que vai encarar a inteligência artificial dentro de pouco tempo na sua trajetória ou não? Com certeza. O desenvolvimento, Fernando, da inteligência emocional. A tecnologia, dificilmente, eu não posso dizer impossível, mas é improvável que nas próximas décadas substitua determinadas habilidades humanas. E a principal delas é a inteligência emocional, o nosso autoconhecimento, a regulação emocional, nossa empatia, o propósito, o otimismo, a criatividade, são competências fundamentais que dificilmente se tornarão obsoletas diante do avanço da inteligência artificial. E se eu puder fazer aqui um fechamento, a história sugere, né, que embora a tecnologia possa ser altamente disruptiva, e está sendo, né, para alguns trabalhadores no curto prazo, a longo prazo a criação geralmente triunfa sobre a destruição. Nas experiências históricas que tivemos, né, levando a novas oportunidades de emprego e setores. Então, entender esses padrões de revoluções tecnológicas passadas, né, pode nos ajudar a nos preparar melhor e navegar por essas mudanças trazidas pela inteligência artificial e automação com muito sucesso e prosperidade. Perfeito. E vai aqui a dica para o empreendedor, né? De repente, uma empresa média, grande porte, né, tiver algum interesse em desenvolver algum programa, algum projeto nessa área, né, é só acessar no grupo nas redes sociais, tem site, né, grupo kronberg.com.br e outros caminhos. Nas plataformas digitais eu encontro o grupo Kronberg, é isso, né, Aldão? Exatamente. E temos várias empresas familiares, pequenas, a gente tem programas para todo tipo de empresa, Fernando. Não se acanhe se você é uma empresa familiar, uma média empresa, uma pequena empresa, nós conseguimos nos adequar, né, com nossos entregáveis às vários tamanhos.